Yeah, I just wanna be the greatest. E continuando aqui com os comparativos no canal, a gente já fez para vocês aqui vários comparativos de processadores X99 e dessa vez eu vou fazer para vocês mais um. Agora vai ser o 2690V3 contra o 2690V4, que é um comparativo que a galera pede bastante para fazer. E também de quebra eu vou adicionar aqui para vocês o 2667V4, que é um dos mais populares aí dessa plataforma atualmente. Mas eu quero falar aqui para vocês com sinceridade, o 2667V4 eu tô colocando no comparativo. Porém, ele é um processador que, na minha opinião do Everton, não vale a pena mais comprar esse processador. Ah, Everton, você tá maluco? Ele é o melhor CPU da X99, o 2667V4. Realmente, ele é muito bom. Ele entrega um desempenho melhor que a maioria dos V3 e também que a maioria dos V4. Porém, pessoal, nessa loja aqui, que é uma loja que a gente indica bastante, ele tá 265. Ele vai ficar acima de $50. Quando você clicar em comprar, ele vai para R$511. Ah, Everton, eu achei em outra loja aqui, ele fica abaixo de $50. Mas mesmo assim, na minha opinião, opinião do Everton, ele não vale a pena. Beleza? Porque ele está custando aí 5 vezes a mais do que um V3 e ele entrega 5% a mais de performance. Então não tem sentido você pegar esse aqui, 2667V4 no caso, por R$250, por exemplo. E também isso acontece com o 2690V4. Ele é um processador também muito bom. Em alguns casos ele se assemelha com o 2667V4. Porém ele é um processador também que ele está custando 3, 4 ou 5 vezes a mais do que alguns V3 para entregar 2, 3, 4, 5% a mais de performance. E aqui no caso eu vou trazer para vocês esse comparativo testando contra o 2690V3, que dá para pegar por R$53. É só você alterar aqui a forma de pagamento para Google Pay, você vai ganhar R$25 de desconto e o 2690V3 vai sair R$53. Ah, Everton, mas eu tenho uma dúvida muito grande. Qual placa-mãe que eu pego para usar com esses processadores? Infelizmente, hoje no AliExpress você só acha placas-mães básicas, mas existem alguns modelos de placas-mães que têm um VRM decente e suporta esses processadores e aliado a um CPU cooler low profile você consegue manter uma temperatura excelente. E uma dica aqui de placa-mãe que eu vou passar para vocês é a Machinist PR9 e eu também vou deixar outras opções na descrição como a X99H e a X99P9. Mas essa aqui ela vem mais completinha porque ela já vem também aqui com o suporte para cooler, né? Infelizmente a X99H e a P9 não vem, mas essa Machinist PR9 vem com o suporte, ok? Para você colocar cooler. E dá para pegar ela aqui com o desconto do Google Pay, é só você alterar o método de pagamento por R$190. Então é uma placa-mãe que vai suportar o 2690V4, 2690V3, 2667V4, se você for utilizar exclusivamente para jogos, beleza? Memória você pode pegar essas da Kiesler, tem aqui um kit com 2 pentes de 8 GB. Esse kit sai R$105, é só você alterar aqui a forma de pagamento para Google Pay. E eu vou passar aqui para vocês uma dica que vale ouro, que é esse CPU cooler aqui da Yovibo. Esse aqui é um CPU cooler de 6 heat pipes, ele vai suportar qualquerzinho X99 e ele vai refrigerar sua placa-mãe, porque ele é um cooler low profile. A única contra que eu passo para vocês dele é que ele é muito grande. Então ele pode acabar atrapalhando um pouco ali as memórias. Mas ele é um cooler muito decente que vai refrigerar bastante aí a placa-mãe, tá? No caso o VRM. E ele tem estoque no Brasil, é só você vir aqui em entrega e alterar aqui para via Correios. Tem ele aqui com a fan preta e com a fan branca. Aí você altera a forma de pagamento para Google Pay, ele vai sair por R$113. Eu sei que a gente já enrolou bastante aqui. Agora, pessoal, vou passar aqui para vocês o comparativo em jogos. Vai ser testado aqui algo em torno de 8 jogos. Vai ter jogos competitivos e jogos modo história. Quero avisar para vocês que todos os processadores a gente utilizou em Quadricennium. Eu utilizei 4 pentes de 8 GB, totalizando 32 GB em Quadricennium. E o teste vai entrar também com uma RX 6800 XT. Então agora, sem mais enrolação, vamos começar aqui os comparativos em jogos. Eu quero passar aqui para vocês também um breve comparativo aqui que eu fiz no CPU-Z, que é um benchmark sintético, só para vocês poderem ver aí a diferença de single thread e multithread do 2690V3 contra o 2667V4 e contra o 2690V4. Então fica aí com os resultados aí desse comparativo. E agora vamos começar aqui os comparativos em jogos. O primeiro jogo que eu vou testar aqui para vocês, pessoal, vai ser o COD Warzone 2. A gente vai testar aqui para vocês em Full HD, com
com os gráficos no baixo e o campo de visão aqui em 120. E aqui a gente pode ver mais ou menos a dimensão de diferença de cada um desses três processadores. O 2690V3 com um lock boost a 3.5, ele conseguiu entregar uma média de 93 FPS. Já o 2667V4, igual eu falei para vocês, ele é um processador que ele entrega geralmente 3 a 5 FPS a mais do que os outros. Ele fez aqui uma média de 97 FPS aqui no COD Warzone. Já o 2690V4, ele fez aqui uma média de 92 FPS. Em relação ao consumo, o que mais consumiu, obviamente, é o 2690V3. Ele consumiu aqui em média 15 watts a mais do que o 2690V4 e uns 20 watts a mais do que o 2667V4. E o próximo jogo que eu vou testar para vocês vai ser o CS2. Esse aqui eu vou testar em Full HD com os gráficos no baixo. Nesse aqui a gente consegue ver uma dimensão de diferença do 2667V4 para os outros processadores, mas essa diferença só é grande nesse jogo mesmo, tá? Não sei o porquê, mas o 2667V4 se sai com desempenho bacana no CS2. Mas enfim, o 2690V3 ele fez aqui uma média de 206 FPS, já o 2667V4 ele fez 231 FPS, já o 2690V4 ele fez 204 FPS. Vocês podem ver aí que o 2690V3 e o 2690V4 tem um desempenho bem parelho, bem semelhante em relação a jogos, ok? Mas aqui quem ganhou nesse comparativo foi o 2667V4. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês no comparativo vai ser o Cyberpunk 2077. Esse aqui eu vou testar para vocês em Full HD, gráfico no baixo com algumas coisas também setada no médio. Nesse aqui, o 2690V3, ele fez aqui uma média de 128 FPS. Já o 2667V4 ele fez uma média de 129 FPS. O que ajuda bastante o V4 é em relação à litografia, né, ser uma arquitetura diferente e também trabalhar nas memórias a 2400 MHz. Então isso acaba ajudando um pouco o 2667V4, mas a gente pode considerar aqui um desempenho igual. Já o 2690V4, infelizmente, ele entregou um pouco a menos, ele fez aqui 115 FPS. E o 2690V3, igual eu falei para vocês, ele é o que mais consumiu, em média ele consome 15 watts a mais do que os outros dois processadores. Próximo jogo aqui do comparativo que eu vou testar para vocês vai ser o Forza Horizon 5. Esse aqui eu vou testar em Full HD com os gráficos aqui no baixo. Nesse jogo a gente teve um empate técnico entre os três processadores, 2690V3 fazendo 165 FPS, 2667V4 fazendo 167 e o 2690V4 fazendo 166. A diferença que a gente vai ter aqui seria no 0,1% low, tá? E também a diferença também seria no consumo, enquanto que o 2690V3 consome em média ali 10 a 15 watts a mais do que os outros dois processadores. Mas eu quero falar para vocês que você não vai ver uma diferença no consumo de energia, tá, galera? Se você tiver uma diferença vai ser de centavos e isso vai ser anos para você poder ver a diferença de consumo de energia. Porém, igual eu falei para vocês, o 2690V3 ele custa 3, 4 vezes a menos do que os outros dois processadores. Próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês vai ser o God of War. Esse aqui eu vou testar em Full HD com os gráficos aqui no baixo. Esse jogo ele é um caso curioso, provavelmente ele é um jogo que gosta bastante de cache, igual acontece com o Rainbow Six Siege, que é um jogo que ama núcleos e cache. Aqui no caso o 2690V3 fez 124 FPS, o 2667V4 fez 109 e o 2690V4 também fez 124 FPS. Aqui a gente pode ver que em alguns casos o 2667 vai perder, em alguns casos ele vai ganhar, tá? Isso depende muito do jogo e do momento, ok? Mas aqui no caso, os melhores foram o 2690, V3 e o V4. Porém, o 2690V3 novamente consumindo ali entre 10 a 15 watts a mais do que os outros dois processadores. Próximo jogo que eu vou testar para vocês aqui no comparativo vai ser o Horizon Zero Dawn. Vou testar em Full HD com os gráficos no baixo. Nesse aqui a gente também pode considerar ali um empate técnico. A diferença é muito pouca nesse jogo em relação a desempenho. O 2690V3 fez aqui 205 FPS e se eu não me engano esse aqui foi o jogo que mais fez o 2690V3 consumir, tá? 2667V4 fez 202 e o 2690V4 fez 201. 2690V3 entregando aí 3 FPS a mais, 4 FPS a mais, porém ele consumiu também um pouco a mais, né, do que os outros dois processadores. Esse aqui no caso foi o jogo que mais puxou energia do processador. Próximo jogo aqui do comparativo que eu vou testar para vocês, pessoal, e o penúltimo jogo vai ser o Resident Evil 4 Remake. Esse aqui eu vou testar em Full HD com os gráficos no baixo. Nesse aqui o 2690V3 conseguiu entregar uma média de 151 FPS, já o 2667V4 fez 148 e o 2690V4 fez 152. A gente pode considerar aqui um empate técnico entre o 2690V3 e o 2690V4.
Novamente o 2690V3 consumindo um pouco a mais, porque ele está com um lock, arquitetura diferente, né, litografia diferente, então ele vai consumir um pouco a mais aí do que os V4. Mas o desempenho aqui entre os três ficou muito bom aí no RE4 Remake. E para a gente finalizar aqui os comparativos, o último jogo que eu vou testar para vocês vai ser o Spider-Man Remaster. Esse aqui eu vou testar para vocês em Full HD, gráfico no baixo. Nesse aqui a gente considera o empate técnico no jogo, até porque teve um desempenho bem parelho, tá pessoal? O 2690V3 fez 119, o 2667V4 fez 118 e o 2690V4 fez 119. Então é um empate técnico aqui entre os três CPUs. A diferença mesmo vai ser realmente do consumo, né? Novamente o 2690V3 sempre vai consumir a mais por conta do unlock, por conta da litografia, por conta da arquitetura, tá? Mas foi um desempenho muito bacana aí entre os três processadores aqui no Spider-Man Remaster. E esse aí foram os testes e comparativos do 2690V3 contra o 2690V4 e também contra o 2667V4. Vocês viram aí que é um CPU que custa R$ 53,00, utilizando aqui o desconto do Google Pay, é só você alterar o método de pagamento. Ele está custando aqui 3, 4 vezes a menos do que o 2690V4 e 2667V4 e entregando o mesmo desempenho basicamente. Obviamente que em alguns jogos aqui ele perdeu para o 2667V4, igual aconteceu também com o 2690V4, porém a diferença não é tão grande assim, igual eu falei para vocês, a diferença fica 5, 7% no máximo. Então é um CPU que na minha opinião vale a pena demais. Obviamente que tem os seus contras, né? Ele consome 15 watts a mais do que o 2690V4 e também ele pode aquecer um pouquinho mais a sua placa-mãe, principalmente se você tiver uma placa-mãe mais simples. Mas eu já mostrei para vocês que existe uma opção de cooler que vai deixar sua placa-mãe muito fria. Você pode ver o teste dele aqui no canal, ele abaixa entre 20 a 25 graus a temperatura do VRM da sua placa, por conta dele ser um cooler low profile, que vai jogar o ar em cima do VRM da placa. Então tem essa opção que tem frete no Brasil, tá? Via correio, só você alterar aqui a forma de entrega. Aí você altera a forma de pagamento para Google Pay, ele sai R$ 103,00. Lembrando que esse desconto do Google Pay funciona somente uma vez por conta, beleza? Então é basicamente isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse comparativo e desses testes. Vou deixar para vocês todos os links na descrição, junto com a placa-mãe, a X99PR9, se você quiser comprar. Ela sai por R$ 190,00. Vou deixar para vocês também a memória da Kizler, que funciona perfeitamente com X99. E também vou deixar para vocês o cooler aqui da Yovibo. E também vou deixar para vocês uma outra opção, que é esse aqui, ó, da Adegress. Ele é um pouquinho mais estreito, então ele não vai atrapalhar tanto as memórias. Já esse aqui, ele é um pouco mais largo, ele é grandão, então pode atrapalhar um pouco as memórias. Eu vou deixar para vocês essas opções de CPU Cooler na descrição para vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Se você quiser participar do grupo de promoção no Telegram ou no WhatsApp, links na descrição. Então é isso aí. Fique com Deus, falou, fui e até o próximo vídeo. When I feel like this, I'm immortal. When I